Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse dia de segunda que eu postei esse vídeo, em um dia chuvoso. Não sei onde vocês estão morando, mas aqui onde eu estou, choveu praticamente a semana inteira passada. E agora tá um dia nublado, mas eu sei que mais tarde vai chover. Nesses últimos dias eu tenho evitado ao máximo fazer algo fora de casa enquanto está chovendo. Eu falo que eu não gosto de chuva, mas eu sei que chuvas são extremamente importantes para o ciclo natural do meio ambiente. Se vocês forem lembrar das aulas de ciência ou de biologia, a água é o solvente universal que serve para manter a hidratação das plantas e dos animais para proporcionar o crescimento deles. Mas mesmo assim, gente, eu odeio me molhar de um jeito que vocês não têm noção. Eu lembro de uma vez que eu tava voltando da escola para minha casa, quando eu era pequena, e eu tive que passar por um percurso que era a pé. E eu lembro que eu peguei uma chuva torrencial, um toró mesmo, e eu tava sem sombrinha, sabe? Então eu peguei toda aquela chuva, sabe, pesada, umas gotas enormes assim de água, e eu lembro que eu fiquei ensopada quando eu cheguei em casa. E eu nunca esqueci. Sabe aquelas chuvas que parece o dilúvio, que tá caindo o mundo inteiro? Então foi essa chuva que eu peguei. E eu lembro que eu tava sem guarda-chuva, ou sombrinha, né, que falam. Então eu cheguei ensopada em casa. Desde então eu evito pegar chuva ao máximo. Mesmo quando eu estou com sombrinha, né, com guarda-chuva, eu evito pegar chuva. Se eu puder ficar em casa, eu tô ficando. Então, como efeito das chuvas, vocês devem ter percebido nos noticiários, né, sobre o que vem acontecendo no litoral norte de São Paulo e também em outros pontos da cidade. Sobre os deslizamentos de terras e enchentes que vem acontecendo, causando várias complicações, né? E vários desabrigados e vítimas, né? Por conta das chuvas intensas que vem acontecendo. Vocês ficaram sabendo de uma senhora que acabou morrendo dentro do seu próprio carro, que foi arrastado por uma enchente e ficou submerso na água aqui em São Paulo? Tenso, né? Pois é, nós temos uma parcela de culpa nisso. Infelizmente, eu vou explicar isso pra vocês, tá? O que acontece é que esse planeta que nós estamos vivendo está passando por um processo de aquecimento global. Sim, galera, esse fenômeno que tanto escutamos no passado, nas matérias do Fantástico e nas escolas, que eu lembro que se ouvia bastante falar desse fenômeno. Hoje em dia não tem se falado tanto dele, né? Eu tenho essa impressão. Mas enfim, isso é um fenômeno natural da atmosfera, porém, as ações humanas contribuem para um aumento das temperaturas dos oceanos e isso tem uma relação direta com as chuvas extremas no litoral paulista. Quando a gente tem o aquecimento do planeta, acontece que o oceano também aquece. Um oceano mais quente evapora mais água. Ou seja, a gente tem a formação de mais nuvens e, consequentemente, o aumento das chuvas. Quero dizer, da quantidade dessas chuvas, porque o oceano está evaporando mais do que devia. De acordo com o professor Paulo Júbilo, que é biólogo há anos, e eu conheci ele quando eu estava fazendo... Não conheci pessoalmente, mas eu soube da existência dele quando eu estava no vestibular e eu estava estudando, né, biologia, não só isso, né, mas outras disciplinas. Ele fala que em 2022 teve o registro da maior temperatura dos oceanos. Em 2022, ano passado. Então, eles estão cada vez mais quentes. Ou seja, a frequência de chuvas aumenta, e não só no Brasil, viu? A China teve problema ano passado, a maior chuva da sua história. A Alemanha teve problema no ano passado, maior chuva da sua história também. Furacão no início do ano, agora nos Estados Unidos, extremamente destruidor. Então, o mundo inteiro está sofrendo por conta disso. E digo mais, o Brasil é o quarto país mais responsável pelo aquecimento global do mundo, com 5% de emissões de carbono desde o início do século XIX. A principal atividade que contribui para esse dado é a queima de combustíveis fósseis para produção industrial, para transporte e para geração de energia. As taxas de desmatamento foram aumentando e quando a gente queima a floresta, a gente libera gases que retêm calor. Ou seja, a gente deixa aquele cobertor mais grosso na atmosfera. Por conta disso, o Brasil tem participação no aumento da temperatura global.
Agora, o Brasil não é o maior culpado, né? Essa crise climática vem sendo causada pelo desenvolvimento dos países ricos, como os Estados Unidos, países da Europa e também a China recentemente. Então, eles são os maiores culpados. Por ironia do destino, são eles que têm a maior capacidade financeira para se adaptar às mudanças climáticas. Voltando aqui para o Brasil, a meteorologia e a defesa civil emitiram alertas de fortes chuvas na região de São Paulo, mas em algumas cidades o volume foi 3 vezes maior do que a previsão. Mesmo com todo o aparato meteorológico e de satélite, prever o clima é uma probabilidade. Ele tem chance de erro, né? Tem uma chance de acerto de 90% e de erro 10%. No Brasil existe um agravante que é uma tecnologia defasada para prever essas situações. Então, a gente precisaria ter um investimento massivo, principalmente do poder público, em tecnologia para que possa ter equipamentos mais modernos e a fim de prever com antecedência e com exatidão o que possa vir a acontecer. Então, esse foi o principal problema. A cidade de Bertioga, por exemplo, teve maior volume acumulado de chuvas, por exemplo. As chuvas foram mais do que o dobro esperado para o mês inteiro. As chuvas foram mais do que o dobro esperado para o mês inteiro nesse período. Segundo meteorologistas, vários fatores contribuíram para a ocorrência desse evento extremo. No começo do mês, dos dias 18 e 19 de fevereiro, mês passado, foi registrado o maior volume de chuvas da história do Brasil. Como consequência dessas chuvas, infelizmente, tiveram dezenas de mortes, né? 48 no total e 40 desaparecidos, sem contar os desabrigados que somam 190 no total. E assim, esses temporais avassaladores, como o próprio professor Gil Bilu fala, eles estão sendo cada vez mais frequentes e mais intensos, principalmente nessas áreas litorâneas, né? Complicado, né? Então, para evitar essas pessoas que moram nessas regiões de risco de sofrerem, o poder público poderia enviar alertas para evacuarem essas regiões antes desses eventos acontecerem, não é mesmo? Pois é, não foi o que fizeram nessas ocorrências. Pois é muito complicado saber que isso tenha acontecido e poderia ter sido evitado, né? Mas enfim, era isso que eu queria passar pra vocês, pessoal. Gente, esse vídeo saiu muito carregado de energia pra baixo, né? Eu percebi. Não gosto muito de falar dessas coisas negativas. Se vocês forem perceber, os meus vídeos são sempre alto astral, com assuntos positivos, como podemos fazer para mudar para melhor, com os nossos hábitos, como ter alternativas mais sustentáveis. Mas enfim, a gente precisa conversar sobre esses assuntos para nos conscientizarmos e sabermos o que está acontecendo ao nosso redor, certo? Sem falarmos a verdade, não há como evoluir. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês perceberem, o vídeo ele tá com uma qualidade diferente, é porque eu troquei de celular. Qualquer coisa que tenham para falar, podem colocar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever, por favor, para acompanhar o que eu tenho para falar aqui. Deixe seu joinha para eu saber que você gostou do vídeo. Um beijão para vocês. Obrigada pela atenção. Fiquem em paz. Tudo de bom e tchau!